Apenas umas breves palavras de boas-vindas em nome do município, de dar-vos as boas-vindas aqui a Angra e desejar que esta nossa reunião aqui em Angra do Heroísmo seja mais um momento de fortalecimento da LCPM e mais um momento também de trocas de experiências e de, em conjunto, aprendermos a gerir melhor o nosso património. É esse o objetivo central da LCPM e é esse também o objetivo central da nossa cidade. Nós temos aqui nesta sala um conjunto de fotografias que estão colocadas aqui à volta e que de alguma maneira tenta dar uma imagem daquilo que é a cidade de Angra. De facto, a cidade de Angra é uma cidade um pouco diferente pela sua história, pela sua localização, em relação às outras cidades que são nossas parceiras nesta organização. Nós estamos numa cidade que é, comparando com as outras que estão aqui representadas, uma cidade muito jovem, porque nós também estamos num território muito jovem. Estas ilhas começaram a ser exploradas pelos europeus, enfim, não se tem bem a certeza disso, mas ao longo dos anos de 1400. Por volta de 1470, as pessoas começaram-se a fixar aqui neste território. E aqui este lugar onde nós estamos hoje, Angra, e a palavra Angra significa uma pequena baía, portanto é um nome que ele próprio de alguma maneira descreve aquilo que nós somos, e lá está ali atrás, ali no centro, a nossa Angra, que deu o nome à cidade, que é, no fim de contas, criada pelo Monte Brasil, que está aqui em frente, com certeza quando entraram não puderam deixar de o ver, que é uma península, um vulcão que forma uma península aqui, nesta zona. E este lugar onde nós estamos reúne duas condições que eram, àquele tempo, essenciais. O abrigo para os navios que aqui chegavam, que é dado pelo Monte Brasil e pela própria Angra, e a existência de abundância de água de boa qualidade. Um conjunto de ribeiras de curso permanente, ou seja, com água todo o ano, que aqui desaguavam, e, portanto, este era o lugar ideal para desembarcar e o local ideal para um assentamento. E a verdade é que as pessoas foram, embora no início do povoamento da ilha, nos anos 1460, 1470, por aí, as pessoas tivessem começado pelo lado leste, onde agora é a Praia da Vitória e onde agora é São Sebastião, foram lentamente gravitando para aqui, para este lugar, porque aqui estavam reunidas essas duas condições essenciais. E a verdade é que a nossa cidade nasceu em torno de uma colina, está aqui atrás de nós, onde está a memória, aquele monumento amarelo que está ali no meio, que foi até o século XIX um pequeno castelo. Um pequeno castelo construído ligeiramente cerca de 1 quilómetro do mar, para permitir, porque o conceito inicial do povoamento e da fundação desta cidade ainda era o conceito medieval, para permitir um abrigo contra eventuais ataques vindos do mar. Aqui o risco era os piratas, os corsários, enfim, mesmo forças de alguma potência inimiga que aqui chegassem e teriam que vir pelo mar. E então as pessoas fixaram-se em torno daquela colina, em torno de um pequeno castelo que ali construíram e fundaram uma cidade ligeiramente desviada do mar. A cidade foi depois lentamente descendo à medida que o número de pessoas era maior e as pessoas ganhavam confiança, a cidade foi lentamente descendo a caminho do mar. Ao longo de uma estrada, de uma via, que era um caminho, que ainda hoje existe, sinuosa, que levava à baía e ao lugar onde se desembarcava. Mas depois tudo isto mudou essencialmente na transição para os anos de 1500. E mudou porque um lugar que teoricamente estava aqui no fim do mundo, e isto era o fim do mundo conhecido, de repente transformou-se num lugar central no mundo. Porque, por essa altura, chegou-se à Índia pelo mar, descobriu-se que afinal do outro lado havia um continente, portanto o Atlântico tinha a América do Sul, o Brasil e a América do Norte do outro lado, e também se descobriu uma coisa que foi determinante para o futuro da cidade, que é impossível navegar de sul para norte sem que se faça uma volta em direção ao oeste. Isto tem a ver com a circulação dos ventos no Atlântico Norte, com a formação aqui do anticiclone dos Açores, que funciona como um relógio dos antigos, com os ponteiros, em que quando se vem do sul, chega-se ali na zona do 6 e tem que se ir em direção à América e tem que subir no 9, que fica mais ou menos aqui frente aos Açores, depois quando se quer vir para a Europa, tem que se atravessar exatamente por esta zona. E isto fez com que este lugar, de repente, passasse a ser um lugar absolutamente central na política europeia de expansão pelo mundo. E isso levou a que uma cidade, que era uma pequena cidade com caráter medieval, construída em torno do castelo, onde agora é a memória, castelo que se chamava dos Moinhos, porque ali também havia um conjunto de moinhos,
Moinhos das Anhas, porque a água que foi trazida para a cidade passava ali e aproveitavam o declive para moer. Essa cidade, de repente, teve que crescer e cresceu de uma forma planeada. Por isso é que a nossa cidade tem esta dualidade. Tem a parte antiga, com características medievais, com ruas todas tortas, seguindo os contornos do relevo, e depois esta parte plana, que está entre a Praça Velha e aqui o Alto das Covas, que é a parte mais vistosa da cidade, toda ela com ruas que são lineares, fazendo ângulos retos entre si, parece uma urbanização. E, de facto, foi uma urbanização dos anos finais do século XV, mas foi uma cidade planeada. E é isso que dá este caráter muito distintivo à Angra, porque de facto é uma cidade planeada de um tempo em que o planeamento das cidades ainda estava a quase um século de distância. E esse pioneirismo neste tipo de urbanização levou a este reticulado de que nós hoje muito nos orgulhamos. Depois foi uma cidade que cresceu muito depressa. Ela passou de uma pequena vila de povoadores pioneiros nos anos de 1470 a uma cidade, no sentido administrativo do termo, em 1534. Ou seja, em 50 anos, provavelmente houve gente que viveu esta transição. Portanto, em praticamente uma vida ou duas vidas, duas gerações, nós passamos de uma cidade de pioneiros a uma cidade com o estatuto de cidade, que foi elevada à cidade para que aqui também fosse instalada a sede da Diocese dos Açores. Aliás, está aqui numa das fotografias, ali está a Sé, e portanto levou à construção da Sé, que é central, e aquele reticulado que ali está. Tudo isto aconteceu muito depressa. E é isso que está na base daquilo que é Angra ser património mundial. Depois, esta localização fez com que Angra fosse um lugar, apesar de remoto, muito aberto a influências exteriores. Em pouco tempo estavam aqui instalados mercadores de flamengos, franceses, ingleses, enfim, gente de todo o norte da Europa, e também aqui estavam a chegar os que vinham do sul. Chegavam aqui os ecos das Índias, chegavam aqui a América do Sul, chegava à África, tudo passava aqui. E, portanto, foi um lugar de encontro entre estas civilizações, e esse encontro é que está na base exatamente da classificação de Angra enquanto património mundial. A nossa cidade é classificada não tanto por nenhuma característica específica do edificado, embora ele tenha um imenso valor, mas sim pelo papel central que a cidade teve na expansão europeia pelo mundo. Esta abertura ao mundo fez com que, quando a monarquia portuguesa entrou em crise com o desaparecimento do rei Dom Sebastião, no norte da África, em 1578, Angra tivesse já uma capacidade de diálogo internacional que levou a que aqui se organizasse o maior núcleo de resistência contra a União Ibérica. Há aqui um momento em que Angra é, de facto, um centro internacional e que está no coração da história da política europeia daquele tempo. Aqui em Angra cruzam-se os interesses da Casa dos Habsburgos, da Casa dos Áustrias, com os interesses franceses, com os interesses ingleses, e existem cartas escritas, por exemplo, pela Câmara de Angra à Rainha de França, por exemplo, a pedir ajuda contra os Habsburgos, que mostram o internacionalismo que aqui se vivia e a capacidade política que as pessoas que viviam nesta cidade tinham numa época tão remota. Isso levou a que durante 3 anos e meio Angra conseguisse manter-se separada do resto do país, que entretanto tinha sido integrado na União Ibérica, que para aqui se mudasse o rei português, o rei Dom António, e que aqui fosse o último local de resistência contra a União Ibérica. Isso não é tanto a questão de ter sido um momento de luta, é mais a demonstração do internacionalismo e da abertura da nossa cidade ao mundo. Depois, com a chegada de forças espanholas aqui à ilha e com todas as questões traumáticas que aconteceram com a queda da cidade e o saque que seguiu, nasce talvez um momento de maior desenvolvimento económico da nossa cidade. Aquele castelo que ali está ali naquela fotografia, que é a maior fortaleza que existe aqui na Bacia do Atlântico, é resultado da União Ibérica. É construído essencialmente por forças espanholas, é um castelo feito no contexto do Império Espanhol, e Angra aí ganha um novo papel, passa a ser um entreposto, essencialmente,
para as Índias de Castelo, ou seja, para a América do Sul, e aqui para esta cidade passou a prata da América do Sul, passou o ouro dos Incas, enfim, passou o Império Espanhol. E isto durante 60 anos assim foi. Mais uma vez, em 1640, Angra, na sequência de 1640, mostra outra vez a sua abertura ao mundo. De facto, as pessoas viam aqui, mas estavam com profundíssimas ligações a tudo o que estava a acontecer no mundo e, em particular, à política europeia. Quando em 1640, 1638, 39, acontece a revolta na Catalunha, os Els Segadors e coloca em crise a monarquia dos Habsburgos, da Casa da Áustria, e os portugueses também se revoltam em 1640, Angra volta a ganhar um papel central, um papel que levou a que os angrenses sozinhos, com as milícias que aqui organizaram, conquistassem aquele gigantesco castelo. E isto volta a dar uma nova inflação à própria política na cidade. Só que dessa vitória, foi uma grande vitória do ponto de vista militar e também do ponto de vista do ego das pessoas, de facto Angra sentiu-se importante, resultou uma catástrofe económica. As frotas espanholas deixaram de frequentar a nossa baía e nós basicamente parámos no tempo. E isso explica um pouco o aspecto patrimonial da cidade. A maior parte do nosso património data daquela altura, ou seja, nós chegámos aos anos de 1640 e o declínio económico foi abrupto e levou a que a cidade se mantivesse até aos nossos dias praticamente como era naquela altura. Existe um mapa feito por um famoso holandês, que aqui passou uns tempos, um flamengo famoso, que aqui passou uns tempos, o Sr. Louis Schotten, que desenhou uma cidade, um mapa, nós ainda hoje usamos, que é o mapa da nossa cidade atual. Se nós descontarmos os bairros que foram construídos após o sismo de 1980, a cidade de Angra é a cidade dos anos de 1590. Exatamente por causa desta alteração política que aconteceu. Depois, e para ser muito rápido, porque já estou a gastar o tempo que das boas-vindas conhecerem, não quero que me comecem a tirar aí alguma coisa aí desse lado. Sendo rápido, a verdade é que ao longo dos anos e dos séculos que se seguiram à separação da União Ibérica, Angra foi lentamente entrando em declínio. Primeiro, por causa das questões políticas que tinham enfim, com a essência do Império Português e do seu declínio e da separação do Império Espanhol, mas depois também por causa das questões de natureza tecnológica. Os navios foram sendo progressivamente aperfeiçoados e aquilo que era uma escala obrigatória foi lentamente deixando de ser uma escala obrigatória, porque já era possível fazer esta viagem com maior rapidez, não era preciso parar aqui, e este declínio teve depois uma espécie de momento paroxístico que tem, enfim, que está ligado àquilo que aconteceu na Europa na sequência da Revolução Francesa. Os efeitos da Revolução Francesa e particularmente a independência americana, já que a nossa relação com a América sempre foi muito estreita, estes dois eventos vieram mudar profundamente a evolução da nossa história. E a invasão francesa da Península Ibérica e a guerra peninsular, ou a guerra da independência, do ponto de vista dos nossos vizinhos espanhóis, levou a que a monarquia portuguesa tomasse uma atitude drástica naqueles tempos, que foi fugir para o Brasil. E ao fazer isso, de facto, estas ilhas ficaram um bocadinho no vazio, ou seja, sem se perceber bem a que obediência deveriam seguir. Esse período, com Angra nessa altura como capital dos Açores, com um capitão-general aqui instalado, foi um período de enorme turbulência política que acabou por descambar finalmente em 1828. Em 1828, em Angra, começa a Guerra Civil Portuguesa. Começou aqui com um pronunciamento militar que aconteceu no dia 22 de junho desse ano de 1828, ali naquilo que já era o Palácio dos Capitães Generais, o antigo Colégio dos Jesuítas, e rapidamente esse movimento militar alastrou primeiro pela ilha, em que houve guerra de guerrilha durante uns tantos anos, até que finalmente os liberais conseguiram dominar a terceira, depois a progressiva conquista das outras ilhas, a chegada de Dom Pedro, o imperador do Brasil, que entretanto tinha sido destituído, ou tinha de alguma maneira abandonado o trono brasileiro e se mudou para cá, e Angra volta a ser a capital do lado liberal e tem um papel fundamental na Guerra Civil Portuguesa.
Aquilo que começou aqui em 1828 só acabou em 1834 com a Convenção de Evremonte e com o fim da Guerra Civil Portuguesa, com a vitória liberal. E isso leva à mudança do nome da cidade. Angra passou a ser Angra do Heroísmo, portanto, é-lhe acrescentado este epíteto do heroísmo, tal qual como aqui a nossa cidade vizinha de Praia passa a ser Praia da Vitória, e recebe um conjunto de honrarias que ainda hoje nós muito nos orgulhamos, incluindo o edifício dos Passos de Conselho, que é resultado disso e que tem uma riqueza. Infelizmente ela está a ser pintada e, portanto, não está no seu momento, melhor momento para ser visitado. Ainda assim, estão todos convidados a passar por lá, enfim, com o cheiro da tinta e os plásticos que cobrem as coisas, ainda assim se consegue ver a grandeza do edifício. E isso leva depois a uma evolução que, mais uma vez, não é a melhor, ou seja, a vitória na Guerra Civil não se traduziu em crescimento económico, nem se traduziu em aumento da centralidade. Os açorianos desentendem-se entre si e aquilo que era Angra, capital dos Açores, passa a ser Angra, capital de Três Ilhas, com o progressivo emancipação, primeiro de São Miguel e Santa Maria, e depois do Faial e da Horta, com as ilhas do lado ocidental. Isso leva a uma situação de distritos que se prolonga até 1975, 1976, até que é instaurado o atual regime autonómico na sequência da Revolução de Abril de 1974. Esse período é um período de enorme apagamento da cidade, que, por um lado, obviamente, teve esses custos, mas, por outro lado, explica também a boa conservação da cidade. De facto, muito pouco aconteceu. E esse muito pouco acontecer permitiu que o nosso património chegasse até agora. Depois há dois outros momentos importantes. Há a chegada aqui de forças britânicas no contexto da Segunda Guerra Mundial, em 1943. Isso levou à criação da Base das Lajes, que acabou por ser depois o esteio da nossa economia durante a segunda metade do século XX, em que a Base das Lajes foi o principal gerador de emprego nesta ilha e contribuiu para a fixação de população e, obviamente, também para a fixação de população em Angra, num período em que as outras ilhas perderam imensa população por causa da imigração, em que a terceira, de alguma maneira, se manteve em contraciclo, exatamente devido à presença militar norte-americana na Base das Lajes e aos empregos que gerou, e tudo isso explica também o facto da cidade se ter mantido assim. E depois chegamos ao último dos grandes momentos, ao dia 1 de janeiro de 1980, em que um terremoto destruiu cerca de 75% a 80% dos edifícios da cidade. Esta cidade transformou-se num campo de ruínas, em que praticamente tudo o que era habitação foi destruído e alguns dos edifícios mais emblemáticos da cidade também o são. É o caso, por exemplo, da Catedral, que sofreu graves danos e depois, já durante o processo de reconstrução, sofreu um incêndio que a transformou numa ruína. E por isso aquela cidade que vem ali, que vem aqui nas fotografias em volta, é o resultado de um imenso esforço de reconstrução no período que seguiu a esta desgraça do dia 1 de janeiro de 1980. E é também esta destruição que está na origem da própria classificação da cidade. A cidade, quando se iniciou o processo de candidatura a Património Mundial, era um verdadeiro estaleiro de obras. Toda a cidade estava a ser reconstruída, estava em obras e havia um debate sobre o que fazer com a cidade. Se devíamos simplesmente demolir o que existia, as ruínas, e construir de novo e fazer uma cidade nova, ou se, pelo contrário, se deveria reconstruir e manter o valor patrimonial que a cidade tinha mantido ao longo de todos estes séculos. Esse debate teve, enfim, o seu epílogo com a classificação, que acabou por ser um ponto de viragem, porque acabou o debate. Ou seja, com a classificação, a decisão foi claramente: vamos reconstruir. E é dessa decisão e dessa classificação que nasce a Angra que nós hoje temos, aquela que está naquela fotografia, e de facto conseguiu-se criar uma Angra, ou recriar uma Angra, que, para além de ser bastante mais segura do ponto de vista da segurança sísmica, é também uma Angra em que muitas das mazelas arquitetónicas que se tinham acumulado, particularmente a partir dos anos 60, com a abertura das grandes montras e enfim, o desfiguramento de muitos dos edifícios da zona central, foi possível reverter. Portanto, a cidade que sai do sismo é uma cidade que está mais próxima daquilo que era a cidade do século XIX, do princípio do século XX, e é uma cidade em que muitas das questões mais complicadas do ponto de vista da dissonância patrimonial foram resolvidas. E é esta a cidade que nós hoje temos,
e por isso, e para terminar, posso-vos dizer que, no caso de Angra, a classificação, a inclusão de Angra na lista de património mundial foi, de facto, um momento extraordinariamente importante. Não apenas do ponto de vista da autoestima e, enfim, de sermos património mundial, mas também desta questão da reconstrução. Não tivesse sido isso e provavelmente hoje haveria uma Angra completamente diferente. Mais uma vez, muito obrigado por nos terem visitado, sejam muito bem-vindos, aproveitem estes dias entre nós para poderem também conhecer um bocadinho melhor Angra. Se tiverem algum tempo e se precisarem um guia, desde já me ofereço, portanto posso dar uma voltinha por aí. Se quiserem visitar os espaços de concelho, enfim, descontando a tinta e os plásticos, façam favor também de nos visitar e, obviamente, bom trabalho, no sentido de nós darmos mais um passo naquilo que é o objetivo central desta organização, que é termos as cidades de património mundial a funcionar como cidades modernas que respeitam o seu passado e a sua história. Muito obrigado.